que Deus nos ajudou, até que Deus, aleluia, está conosco, até aqui a mão do Senhor está estendida sobre nós. Glorifico o nome do Senhor, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu passei a tarde hoje pensando em algo que Deus fez. E antes de eu trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu queria contar o que Deus fez há um tempo atrás. Alguém que está aqui vai receber como resposta, porque estava se questionando e se indagando com Deus, ou porque as situações estão acontecendo. E o Senhor permite nós passar por vale, por deserto, por prova, para forjar, aleluia, o nosso caráter. E quando nós estamos passando por situações que a gente acha que nós não vamos vencer, pode ter certeza que a nossa força não vem de nós mesmos, mas vem daquele que tem, aleluia, toda a força. E você está de pé, porque Deus tem sustentado. Há um tempo atrás, eu morava em Santa Catarina, lá em São José. E eu não tinha carro. E toda vida que a Esther adoecia, eu ia de ônibus para o hospital com ela. E eu não tinha como eu ir para a igreja, porque todas as igrejas é muito longe, é cerca de 10, 12 quilômetros. E não tinha igreja perto da onde eu morava. A igreja mais perto que tinha era lá no bairro Dona Wanda. E aí, um dia a Esther adoeceu e eu muito preocupada, porque eu não tinha um transporte para levar ela para o médico. E eu chorei muito, porque aqui no Ceará é tudo perto. Se alguém vai adoecer, é tudo, você vai andando, você vai a pé, você vai de bicicleta. E lá fora não é assim. Então, Esther adoeceu e eu não tinha um transporte. Meu pai tinha vindo para minha casa para trabalhar lá, porque aqui sempre foi muito difícil de emprego. E meu pai estava lá. E Esther ia para a escola, ela se acordava às 5 horas da manhã, que a Topic passava para pegar ela. E um dia, meu pai levando a Esther para a Topic, e meu pai se ajoelhava. E ele sempre pedia a Deus para que Deus nos desse um carro, para Deus nos dar um carro. E uma vez ele disse assim, bem pequenininha, vovô, não se preocupe, porque o Senhor vai dar um carro. E outra vez a Esther foi usada para o meu pai, dizendo, vovô, não se preocupe, o Senhor está aqui longe de vovó, mas o Senhor vai voltar. E com pouco tempo, Deus nos deu um carro, um Palio preto. E Deus nos deu esse carro. E nós glorificamos muito o nome do Senhor, porque só quem mora longe sabe o quanto o carro não é um luxo, mas é uma necessidade. Porque mercado só faz de carro. E quantas das vezes nós víamos no ônibus com as coisas caindo na sacola, que não tinha como trazer, não podia fazer uma compra muito grande, porque não tinha como trazer de moto. Às vezes nós levávamos a mochilinha e trazia as coisas nas costas. E o Senhor nos deu esse pai. E quando o Senhor mandou nós embora para cá, para o Ceará, o Senhor disse que era para nós trocarmos um carro. O carro era para nós trocarmos. E o Tiago disse assim, nós vamos trocar o carro, mas como é que a gente vai pagar a prestação do carro? Vai trocar por um carro melhor? E como é que nós vamos pagar a prestação? Eu disse assim, Deus vai prover. Porque o Deus que cuidou do primeiro, o Deus que vai cuidar do segundo.
Aí ele estava indo todo feliz porque ele já tinha em mente o carro que ele ia comprar. E eu estava com ele indo de moto. E ele queria um carro prata. Só que no meio do caminho Deus me dá uma visão. E Deus me dá uma visão com um carro vermelho. Só que eu ainda não tinha ido na concessionária, eu não tinha visto carro nenhum. E Deus me dá uma visão do carro vermelho. E eu vi o carro, eu sabia, se eu visse o carro, eu sabia qual era o carro. E Tiago, aí que eu vou comprar um carro prata, que eu vou comprar um carro prata. E eu vai comprar um carro prata, só que Deus já tinha me dado a visão do carro. Aí quando eu chego lá, que eu entro, a primeira coisa que eu dou de cara é com o carro. E era vermelho, da cor que Deus tinha me mostrado. Aí eu disse, você não vai levar carro prata não, Tiago, você vai levar um carro vermelho. Eu disse, não, mas eu quero levar um carro vermelho, eu não quero carro. Você não vai levar carro prata não, você vai levar vermelho. Eu não quero carro vermelho, eu quero um carro prata. Eu disse, quando eu vinha pra cá, Deus me deu uma visão. E esse carro, você tá doida com esse carro aí? Como é que... Não, esse carro aí não. Eu disse, é esse carro aí que nós vamos levar, porque Deus me deu a visão dele. Deus me deu a visão, nós vamos levar esse carro pra casa. Mas eu não quero carro vermelho, não é o seu querer, foi o que Deus mostrou, Tiago. Não tem o que você querer. Tem aqui que Deus mostrou e Deus disse que esse aqui nós vamos levar, esse aqui. Menina, eu sei que foi uma tribulação tão grande para tirar esse carro, que era para ele passar, eu vinha na frente, era para passar 10 dias de diferença para ele chegar. Eu sei que esse carro ficou enganchado. O inimigo não queria que ele tirasse esse carro de jeito nenhum, que ele passou mais de um mês esperando o carro sair para poder ele trazer o carro, que ele vinha de carro. Eu vim de ônibus. E eu vim de ônibus por desobediência a Deus, porque naquela época a avianca quebrou. No que a avianca quebrou, as passagens subiram. Então, eu tenho um problema no meu joelho. O meu joelho, ele dói do nada. É como se fosse uma babinha, não sei como é que chama no joelho, que é pouca. E eu não era para mim vir andar muito de carro, porque meu pé fica muito inchado, meu joelho fica doendo. Só que o Senhor teve todo um plano aí que me trouxe de ônibus para dizer para nós qual era a cidade que nós ia morar, porque eu não queria morar naquela cidade. Mas isso é coisa para outro testemunho, porque Deus falou com meu marido qual era a cidade que nós ia morar, e eu disse a Deus que eu não ia morar nessa cidade. O Senhor fez a avianca quebrar para eu poder vir de ônibus quando eu chegar lá naquela cidade. Aí eu parei naquela cidade, aí o Senhor disse para mim, aqui é a cidade que tu vai morar. Aí eu vou perguntar qual é o nome da cidade. Aí era a cidade que o meu esposo tinha dito, que eu disse que nunca ia morar naquela cidade. Mas isso aí é coisa para outro testemunho, que é minhas desobediências, mas eu tenho um pago preço assim por desobedecer a Deus, que Deus diz, vai para lá, eu não quero ir. Só que eu aprendi, viu? Eu já não desobedeço mais não, mas eu era teimosa. E tem gente aqui que está assim, teima, aleluia, e depois paga o preço. Não paga o preço, porque só eu e Deus sabe o preço que eu paguei por a minha teimosia. Tive que vir 3 dias de ônibus por causa da minha teimosia, só para Deus dizer essa é a cidade. Se eu tivesse obedecido, Deus tinha me trazido de avião. A minha perna não tinha ficado inchada e meu joelho não tinha ficado desse tamanho. Por causa da desobediência, paga o preço. Você está entendendo como é? Então, melhor obedecer do que sacrificar. E passou mais ou menos esse tempo para poder ser liberado lá o carro para trazer. E ele trouxe o carro, do jeito que Deus tinha me mostrado na visão. O Senhor, ele trouxe. E quando nós chegamos aqui, ele falou para mim assim, eu tinha muito medo de eu não conseguir pagar as parcelas do carro. Eu me preocupava mais em nós ter que devolver o carro, porque nossa vida foi sempre perder. E o Deus que nos mostra é o Deus que sustenta. Nós conseguimos pagar todas as parcelas, foram 4 anos pagando, foram 4 anos. Mas o Senhor honrou, sabe, irmãos? Nós pagamos bem direitinho e nós vencemos. Porque o nosso medo era nós não conseguir pagar e ter que devolver, sabe? Porque tanta coisa já aconteceu na nossa vida e tantas coisas a gente já perdeu que a gente já ficava traumatizada. E quando Deus me deu aquela visão e quando a gente terminou de pagar,
que foi quitado. Eu disse, Deus é Deus que sustenta. Deus é Deus que faz acontecer. Foi difícil, foi, mas o Senhor honrou o que mostrou. Então eu quero dizer para você que não tenha medo quando Deus mostrar. Não tenha medo quando Deus disser faça, porque o Deus de Israel é o Deus que se responsabiliza, é o Deus que manda, é o Deus que supre todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Não foi um carro novo, foi um carro usado, mas está pago. Para a glória de Deus, foi 4 anos pagando, mas o Senhor nos honrou e não foi entregue. E eu posso dizer hoje, para a glória do Senhor Jesus, que eu tenho um carro pago sim, porque Deus me deu. Porque Deus me deu e Ele é fiel. Ele é fiel. Não é novo, não é importante, mas quem sabe que Deus não vai me dar, né? Mas foi que Deus me deu e eu sou grata a Deus por isso. Sou grata a Deus, então quero dizer para você, se você tem um sonho e se Deus disse para você que ele se responsabiliza até o final, e ninguém vem buscar na tua casa não, viu? Ninguém vem buscar na tua casa, ninguém vai tirar o que é teu não. Ninguém vai pegar o que é teu não, porque a chave que Deus entrega a você, Ele se responsabiliza para que ela fique na sua mão. E a chave que Ele colocou na sua mão, o inferno, Ele não vai tomar, Ele não vai roubar, Ele não vai tirar. Desde onde está, porque Deus falava isso no meu coração. Aleluia, o Senhor dizendo para mim, você lembra, minha filha? Aleluia, que o maior medo de vocês era não ter dinheiro para pagar o carro. Era não ter dinheiro para pagar o carro. Não, era não ter dinheiro. E até na pandemia Deus sustentou. Até na pandemia Deus sustentou as parcelas. Até na pandemia Deus foi fiel. Meu esposo sem trabalho. Porque Deus, quando Ele entrega algo na nossa mão, o inferno não tem poder de roubar. Sabe o que é que Deus está dizendo para você? Que aquilo que foi entregue na sua mão, o inferno não tem poder de tirar. O inferno não tem poder de arrancar aquilo que Deus te entregou. Alguém está dizendo assim, mas como é que vai pagar? Alguém está dizendo assim, mas como é que vai acontecer? E Deus está dizendo, eu me responsabilizo, porque quando eu dou a visão, quando eu faço a promessa, eu a sustento, diz o Senhor. Então não se preocupe. Não se preocupe, porque quem deu foi Deus. E se Deus te deu, aleluia, Ele vai colocar todo mês na tua mão. Todo mês na tua mão. Talvez você esteja pensando em, aleluia, comprar, mas você está em dúvida e perguntando como é que vai acontecer, como é que vai pagar, como é que vai e o Pai manda dizer para ti, aleluia, que Ele é responsável. Quando Ele faz a promessa, Ele é responsável em manter ela de pé e manter ela na tua mão. Receba hoje a chave do teu milagre. Eu não sei o que tu tem clamado a Deus, eu não sei qual é o milagre que tu tem pedido a Deus, mas receba em nome de Jesus nas tuas mãos esta chave que Deus coloca diante de você. Aleluia. E esta chave que Deus coloca diante de você, o inferno não tem poder de arrancar na tua mão. O inferno não tem poder de tirar. O Senhor diz, tu não vai ser envergonhada não. Aleluia. Tu pode até ter perdido, aleluia, muita coisa. Tu pode até, aleluia, ter ficado traumatizada com as percas. Mas aquilo que Deus mostra e aquilo que Deus entrega, o inferno não tem poder de tocar. E Ele manda dizer para ti que Ele não tem poder de tocar naquilo que Deus te deu. Deus te deu a derremiaçou, comor de me derraço. Aleluia, um sonho. E neste sonho o Senhor te mostrou.
de me cabras ébria, tu recebendo de como nerraço uma chave, e nesta chave quando tu recebia, tu pegava ela em tuas mãos, remorde de calabras ébria nas, e o Senhor diz que tu pegava ela e tu entrava dentro, aleluia, do automóvel, quando tu entrava tu começava a dirigir, e olha só que nem dirigir tu sabe, mas Deus manda dizer pra ti, que assim como Ele te revelou no sonho em revelação, porque tu pensaste que era simplesmente um sonho, mas Deus estava te revelando, e Ele diz pra ti, te prepara, porque aquilo que eu entreguei no sonho eu vou entregar, é minha rabachébria nas tuas mãos, e tu vai pegar, tu vai apalpar, e assim como aconteceu no sonho, assim acontecerá na tua vida, e tu glorificarás o meu nome, e dirá, que grande é aquele que mostrou e que realizou. Ei, calabraço, que grande é aquele que mostrou e que realizou, porque ele irá realizar. Hamiribi como nerrasore de cai. Rebachei vou de remiaséria. Deus diz assim, aleluia, que a vergonha Ele vai tirar de calabracharamanaço. Deus diz assim, a vergonha Ele vai tirar. Você não ficará conhecida de comor de menerraço pela vergonha não, mas você ficará conhecida de calaia sébria pela grandeza de Deus na tua vida, porque tem muita gente dizendo que tu tá até esquecida, tem muita gente dizendo que tu tá até abandonada, tem muita gente dizendo que Deus, aleluia, não se lembra mais de ti, porque se lembrar, rabadarramar de quebra, porque se lembrasse já tinha tirado você deste vale, e Deus manda dizer pra ti, ei, você nem está esquecida e nem está abandonada, eu sou Deus que tenho te contemplado, dentro desta situação, e quero dizer pra você que o tempo de cantar, o tempo de cantar está chegando, o tempo de cantar está chegando, porque tem muitos que nem me calam e o derrebria sou de camana que não quer que tu cante, tem muitos de como me calam que não quer que tu se alegre, mas o Pai manda dizer para te prepara o hino de gratidão, prepara o culto de remiaçou, calamanaias épia, porque tem vitória chegando, e Deus diz assim, eis que vou te honrar, ai derrasco, e eis que vou te honrar, rica laramanarás. Muitos estão dizendo assim, o tempo já passou, aleluia, os anos já passou e ela ainda está com isso, dizendo que Deus vai honrar, dizendo que Deus vai fazer. Se eu fosse ela, aleluia, eu já teria desistido, ainda bem, aleluia, porque você não vai desistir não, ainda bem que ela não é você, porque senão você já tinha desistido, e você é você é alguém que Deus disse que não pode desistir, você é alguém que Deus diz não pode desistir. Você é alguém que Deus diz assim, não, aleluia, eu não deixo, rebaixé, né, calabra de menina, tem gente rindo, tem gente zombando, mas Deus manda dizer para você, aleluia, que os que estão rindo hoje terão que ver Deus na tua história, de calardeira, amor de meca, terão que ver Deus na tua história. Deus manda dizer, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar o percurso da situação, nem tu acredita mais, eita Jesus, nem tu acredita mais que Deus vai fazer, sofreu, sofreu demais,
aleluia, decepcionou-se demais, e te fizeram sofrer demais. Tem alguém que diz assim, nunca teve sorte. Tu não precisa de sorte não, porque tu tem Deus. Mas Deus está dizendo hoje aqui para alguém que está mudando a tua história. Deus está dizendo que está mudando a tua visão. E até a tua forma de pensar. Deus disse que está mudando. Tem alguém aqui que, aleluia, Deus está preparando um casamento, viu? Eu vou entregar isso aqui para alguém que Deus está preparando um casamento. Porque eu estou dizendo isso? Porque tem uma pessoa aqui que está desiludida na área amorosa. Está, aleluia, dilacerada no sentimental. Só que Deus manda dizer para você que a tua história, aleluia, vai ser mudada. Deus diz para o teu dedo, tem uma aliança que vai chegar. E dificuldades, provas, lutas não vão tirar do teu dedo. Porque tu disse assim, Senhor, eu já esperei muito, aleluia, mas eu não quero ninguém, aleluia, para que futuramente eu venha me frustrar com esta pessoa. Porque se for para me frustrar, eu não quero que o Senhor nem traga. Aleluia, eu prefiro ficar só servindo a ti, Pai. E Deus manda dizer para você, aleluia, que para o teu dedo virá uma aliança de compromisso. Porque Deus está trazendo um homem segundo o que foi desenhado em um papel. E Deus viu quando tu desenhaste a tua família no papel. Tu acha que Deus não viu? Tu acha que Deus não contemplou? Tu acha que Deus não estava lá quando tu estava desenhando e depois amassou e jogou fora? O Deus que vê todas as coisas, Ele manda dizer antes que tu, aleluia, jogasse fora, eu já tinha, aleluia, visto tudo. E do jeito que foi colocado, aleluia, assim vai acontecer, diz o Senhor. E o Senhor diz ainda para ti assim, olha, tem até características específicas a quais tu me pediu. E Deus manda dizer as características específicas, detalhes, aleluia. Eu sou um Deus que vou operar e vou fazer para mostrar que eu se importo contigo e eu me importo com detalhes. E Deus diz ainda para você, para tu saber que é Deus, tem um segredo. Aleluia, que é para tu não se embaraçar. Tem uma palavrinha que Ele precisa dizer, porque foi este o acordo que tu fez com o Senhor. Tu disse, quando o meu chegar, se Ele falar desta forma aqui, eu sei que foi o Senhor que me enviou. E Deus diz assim, tu acha que eu não vou fazer? Então somente aguarda, porque sou Deus. Que faço na terra, aleluia, aquilo que muitos não estão mais acreditando, e mostro que ainda continuo sendo o mesmo, hoje, aleluia, e sempre, que não mudei. Deus diz assim, eu não mudei, eu continuo sendo o mesmo. Então descansa teu coração, porque acontecerá. E Deus diz assim, não vai demorar, vai ser rápido, porque tenho pressa em concluir, diz o Senhor.
Olha o que Deus fala. Carabaxé de Derremiá. Jonas, um certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou nos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu. Aleluia. Indo na direção contrária. E ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pegou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. O Senhor, aleluia, fala com Jonas e diz para ele se aprontar, porque ele tinha que ir até Nínive, aleluia, e falar contra ela, porque a maldade daquela gente tinha chegado aos ouvidos de Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jonas, em vez de ir para Nínive, ele pega um barco e vai na direção contrária. Aleluia. E tem muita gente que está indo na direção contrária por não dar ouvido à voz de Deus. O Senhor tinha dado um comando, o Senhor tinha dado uma ordem, mas Jonas, ele pega ali o navio e ele vai para a direção contrária. Só que de repente Deus mandou um vento e houve uma tempestade no mar. Aleluia. Jonas, por desobedecer a Deus, o Senhor manda um vento. A desobediência a Deus gera vento e tempestade na nossa vida. Tem pessoas que Deus me revela que estão passando vento e tempestade por não estar fazendo a vontade de Deus por conta do medo. Aleluia. Jonas iria gritar, aleluia, iria entregar, aleluia, iria ser usado por Deus para uma cidade que estava completamente rebelde, mas era a vida de Jonas que Deus queria usar. E Deus manda dizer para ti, no momento em que Deus te levanta e que você não faz a vontade de Deus, aleluia, você faz totalmente o contrário daquilo que Deus está falando, você traz vento, você traz tempestade para a sua vida e para a vida daqueles que estão perto de você. Tem gente que está na tempestade por causa da desobediência de outros, que não tem nada a ver com a história. Aleluia, louvado seja Deus. E a tempestade era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. Olha só, por causa da desobediência de Jonas, tinha pessoas que não tinham nada a ver com a história e estava, aleluia, enfrentando uma tempestade. Tem pessoas, aleluia, que entram dentro do nosso barco e que nós não estamos esperando que ela entre. Mas para quê? Para trazer tempestade. Jonas entrou dentro do barco e com ele levou a tempestade por causa da desobediência. Cuidado, aleluia, em quem você está colocando dentro do barco. Porque tem gente que só traz tempestade. Tem gente que só traz tempestade. E tem tempestade aqui, que pessoas estão vivendo porque tem deixado qualquer um entrar dentro do barco. Tem pessoas aqui que estão vivendo tempestade porque tem colocado gente que não é para colocar dentro do barco. Tem deixado entrar quem não é para entrar. Jonas 1:9, ele diz: eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra.
Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disse: veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e jogam no mar, que ele ficará calmo. Pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Jonas, ele, aleluia, sabia que por causa da desobediência dele, todas aquelas pessoas que estavam naquele navio estavam passando por aquela tempestade por causa de uma desobediência. E ele diz assim: me jogue no mar, porque quando vocês me jogarem no mar, aí a tempestade vai se acalmar. Em vez de fazer isso, os marinheiros começaram a remar com toda força. Aleluia, tentando levar o navio para a praia, porém não conseguia nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Eles não queriam jogar Jonas. Aleluia. Só que a tempestade cada vez mais piorava. Então oraram bem alto ao Senhor: não nos castigue com a morte, por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso. E o que está acontecendo é da tua vontade. Eles estavam com medo de jogar Jonas no mar. Aleluia. E algo pior acontecer. Só que antes deles jogar Jonas no mar, eles oram. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando eles oram, em seguida eles pegam Jonas e jogam no mar. E ao jogar o mar se acalmou. Interessante, né? Que tem coisas que, para a tempestade ela se acalmar, é necessário nós lançarmos fora. Enquanto eles tentavam remar contra, não dava certo. Aí era que a tempestade piorava. Só que no momento que eles lançam Jonas no mar, a tempestade se acalma. Tem coisas na minha e na tua vida que é necessário nós lançarmos para fora. É necessário nós tirarmos. É necessário nós jogarmos. Porque tem coisas que eu e você trazemos e isso gera o quê? Tempestade. O que é que está gerando tempestade na tua vida? O que é que está gerando tempestade na tua vida? Tem gente que está aqui, que Deus me revela, que diz assim: Senhor, eu vivo em uma constante tempestade. Eu vivo em uma constante tempestade e parece que a tempestade não se acalma, mas cada vez fica pior. O que é que está dentro que precisa ser lançado fora para que a tempestade se acalme? Porque o Senhor me diz que tem algo que precisa ser lançado fora e você não quer se desfazer. Se vocês repararem, eles não queriam jogar Jonas, aleluia, porque eles estavam com medo de ser castigados. Mas a tempestade só acalma quando eles lançam Jonas no mar. Nós temos medo muitas das vezes, meu Deus, de desapegar. Nós temos muitas das vezes medo de tirar. Nós temos muitas das vezes medo de lançar fora. Por quê? Porque desapegar, lançar fora, nos causa medo. Eles estavam com medo. Eles não queriam tirar a vida de Jonas. Porque se o Deus de Jonas estava trazendo uma tempestade desse tamanho, só porque ele estava desobedecendo, imagina tirar a vida daquele. Aleluia. Que estava trazendo aquela confusão por causa da desobediência.
Tem gente que vem trazendo confusão. Tem gente que vem trazendo tempestade. Tem gente que vem trazendo contenda. E o Senhor está dizendo, chegou o tempo de você lançar fora, de você se desprender, de você deixar ir. Remanei ordenaço. Aleluia, aquilo que está te trazendo tempestade. Calabacé de Remia. Eles estavam com medo de lançar. E o Senhor está dizendo para você, não tenha medo de colocar para fora aquilo que não serve para estar dentro. No momento, Jonas não estava servindo para estar ali com ele. E era necessário para que a tempestade se acalmar, eles lançassem Jonas no mar. E quando eles lançam, a Bíblia vai dizer, em seguida, os marinheiros jogaram Jonas no mar. E logo o mar se acalmou. Foi rápido. Foi só jogar e o mar se acalma. E eu vou dizer algo aqui para alguém que Deus está mandando. O Senhor está dizendo, quando tu tirar, aleluia, quando tu tirar, tudo voltará para o lugar. Deus está dizendo, quando tu tirar, quando tu se desprender, quando tu lançar fora, porque tu sabe o que é que Deus está falando contigo, tudo vai voltar para o lugar. Tem coisas na tua vida que não voltou para o lugar. Porque tu não colocou para fora, porque tu não tirou. E o Espírito Santo de Deus diz assim, no momento que tu colocar para fora, se desprender, tu sabe. Aleluia. Porque não era mais para tu estar. E tu insiste em querer colocar dentro do teu barco quem Deus não quer que esteja dentro. Será que é preciso o quê? Para tu abrir os teus olhos e tu ver que Deus não está neste negócio. É preciso o quê para tu enxergar que Deus não está nisso, que isso foi um laço que te envolveu. E Deus está dizendo para ti, a tempestade só está acontecendo porque chegou o tempo de tu colocar para fora. Chegou o tempo de tu, aleluia, se afastar. Está enlinhado. E Deus diz, chegou o tempo de desalinhar. Deus diz, chegou o tempo de desalinhar. Porque está alinhado. E é tempo de desalinhar isso aí. Diz o Senhor. Jonas 1,16. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que ele ofereceram um sacrifício. E fizeram promessa. E o Senhor ordenou um grande peixe que engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Aleluia, veio um escape para a vida de Jonas. Veio um escape, por mais que ele tivesse sido jogado no mar, Deus não iria desamparar, porque Jonas, aleluia, estava em missão, e a missão, aleluia, ia ser cumprida. Nada vai atrapalhar a missão. Nada vai atrapalhar o que Deus tem na tua vida. Nem o ninho do inferno vai atrapalhar o que Deus determinou que acontecesse. Porque tem pessoas que acham, aleluia, porque você está neste estado, não tem mais condição de você exercer. Meu Deus. E Deus manda dizer que irá te levantar.
Amior de merre de calamona. Deus diz, vou levantá-lo novamente. Ela está na condição hoje que muitos passam e se enxugam os pés nela. Mas irei colocá-la de pé novamente. Porque muitos estão pensando que ela vai morrer. Eles pensaram que Jonas ia morrer porque tinha sido lançado no mar. Aleluia, mas o Senhor já tinha preparado o escape. Deus manda dizer para ti, aonde muitos disseram que tu vai morrer, eu já tenho preparado escape. Aonde muitos disseram que, aleluia, tu não ia sair, eu já tenho preparado escape. E muitos vão se surpreender e vão dizer como chegasse. Aleluia. E quando tu contar, diz o Senhor, muitos não irão acreditar. Muitos não irão acreditar. Já pensou quando Jonas chegasse lá? Aleluia, contando o que tinha acontecido? Meu Deus. Muitos não iam acreditar, porque tem gente que só acredita vendo. Por isso que Deus vai fazer questão e mostrar para alguém, viu? Deus vai fazer questão e mostrar para alguém. Porque tem alguém que desafiou o Senhor e disse assim, eu só acredito que vai acontecer na história dela se eu vejo. Só vai acontecer na história dela se eu ver com os meus olhos. E Deus manda dizer para ti assim que Ele vai mostrar. Deus diz assim, pois eu vou fazer ver. Porque eu sou Deus. Aleluia. Que permitirei ver, porém não permitirei sentar na mesma mesa. Meu Deus. Olha só o que Deus diz. Eu permitirei ver. Mas eu não permitirei que sente na mesma mesa. Você não está entendendo, não. Você não está entendendo o que Deus está falando aqui, não. Tem gente que disse, eu só acredito que vai acontecer na vida dela se eu ver. E Deus diz assim, eu vou permitir que veja, mas eu não vou permitir que sente na mesma mesa. Deus diz assim, eu vou permitir que admire, mas eu não vou permitir que encoste. Meu Deus. Eu vou permitir, que contemple, mas eu não vou permitir que desfrute. Deus diz assim, vão ver de longe, vão contemplar, mas não permitirei se assentar. E a Bíblia vai dizer em Jonas 2 que foi dentro do peixe que Jonas ora ao Senhor, dizendo, ó Senhor Deus, na minha aflição te clamei por socorro e tu me respondeste. Foi dentro da boca do peixe que ele clama e Deus responde. Sabe o que é que Deus está dizendo? Quando tu me clamaste lá dentro do teu quarto, eu ouvi e trago a resposta para ti. Só porque eu ouvi a tua oração e vi a tua aflição. Deus disse para ti que o teu gemido chegou no céu. E como o cheiro suave subiu as narinas dele. E Deus manda dizer que o socorro que tu tanto gemia
Remanderica lamana sébria chegou até ti. E ele diz: hoje, aleluia, eu toco em ti. Remiriande remicarraçou. Hoje eu toco em ti. E remiaçou. Eu vejo Deus tocando. Alabraxere nerraço. Remordequebria, eu vejo Deus tocando em alguém. E eu vejo Deus, aleluia, dando força e estrutura a qual tu não tinha mais. Tu disse: eu não tenho força, eu não tenho estrutura, mas hoje Deus te toca. E ele diz: eu tenho força e estrutura hoje para a tua vida e para a tua alma. Hoje tu vai sair daqui com a tua força renovada e com a tua estrutura intacta. Deus te diz assim: eu tenho estabilidade para a tua vida. Tem gente que está aqui que a vida é oscilando. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora está mais lá embaixo do que está lá em cima. E Deus diz assim: estabilidade eu estou dando na tua vida. Em sentimentos, em emoções, até as emoções Deus vai mudar. Porque o Senhor te toca. O Senhor te toca hoje. E ele diz para ti: quem te toca hoje garante a tua vitória. Eu vou entregar também. Eu vi alguém, aleluia, recebendo como se fosse um bastão na mão. Sabe, como se fosse um bastão de ouro. Eu via Deus, aleluia, colocando na mão de alguém aqui. E o Senhor manda dizer para você: receba autoridade. Eu via como se fosse um bastão fino de ouro sendo entregue. E Deus diz assim: receba autoridade nas tuas mãos. Receba estabilidade. Oscilações em sentimentos, em emoções, Deus te dando. E quando o Senhor entregava esse bastão, era a confirmação de que tu recebestes hoje do Senhor. E sabe o que é que o Senhor também me revela aqui? O Senhor me revela também aqui, aleluia, como se alguém tivesse uma crise de ansiedade e essa crise se repetisse por diversas vezes. E essa pessoa, a última vez que ela teve, ela entrou assim dentro do banheiro em um estado de choque emocional. E eu vejo Deus soprando com o vento e estabilizando as tuas emoções. E eu vejo como se Deus pegasse assim você, ó. Sinta sinta o toque de Deus aí. Eu tô tocando em mim aqui, mas é a forma que Deus está me mostrando como Ele, aleluia, está tocando em alguém. E eu vejo Deus estabilizando. E eu vejo um sopro. Eu vejo um sopro de Deus agora. Eu vejo um sopro de Deus agora. E Deus soprando.
interpretação, para que tu veja e ouça que sou eu que estou falando contigo em mistério, porque tu entenderás a língua, porque falo contigo em particular, coisas de comordéria, que só tu, Rabaché, precisa saber e entender, porque é algo íntimo, e tu pedistes para mim, te daste que me ordenerás, como Mordecai a Sébria, o entendimento, e te digo assim, te darei entendimento, enquanto a minha filha, e como ordenei a Sébria, falar, tu entenderás, me como nerraço, o que eu estou falando contigo, por me como nerras, porque tu pedistes um sinal, para saber se era contigo que eu estava falando, e tu disse, eu preciso de um sinal, porque eu não quero mais me embaraçar, com profecia, não quero mais me embaraçar, e como porque eu estou cansada, então eu quero que o Senhor fale comigo diferente de hoje, e digo para ti que falei contigo diferente, e revelaste, entendes tu de porque falo contigo em mistério e tu entenderás o que eu estou falando. E como e comorde mi assurde che mi anaias idehe arde manda kamanda ya rabashere rabashe yordi mi comorde mi kalamani assurde rebea e kandi asso calambrashe comorde mi asso e ander asso de Kenya e comorde si corde deriane e ashada de Kenya mia rabayo de rebehai comorde kaya nai e ribia se hebonde kai e ribia mande lamai ordeia asherebasso redabaramandia e coranaya suderia e riande calabrasha rabarabasheria e calaya seba e andemia sou e digo assim, aleluia, fica de pé embaixo, andemia calabrodere minha naia sou, porque sou teu Senhor. Aleluia, Jonas 1:3. Aleluia. Fui, aleluia, tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todo lado. E todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jonas está lá dentro, aleluia, do peixe, e ele está orando. Só que ele orava e ele sabia que a oração dele tinha sido escutada, tinha sido atendida, tinha sido ouvida, porque no 2 ele diz assim: na minha aflição clamei por socorro e tu me respondestes. Ele tinha certeza que Deus estava o escutando. Tem gente aqui que não entendeu que Deus escuta. Tem gente aqui que ainda não entendeu que Deus ouve. Tem gente aqui que ainda não entendeu que Deus é Deus. Aleluia, que fala. Tem gente aqui que duvida, aleluia, do que Deus tem mostrado.
do que Deus tem dito. Aleluia. Jonas, ele estava dentro da barriga de um peixe. E mesmo lá dentro, aleluia, Deus o ouviu, Deus viu e Deus escutou. Deus ainda escuta, Deus ainda ouve a tua oração. Ele ainda continua sendo aquele, aleluia, que é o socorro presente na angústia. Na hora da aflição ele estava lá. Tem gente que te abandona na hora da aflição, mas o teu Deus, ele está lá na hora da aflição. Enquanto muitos te abandonam, ele permanece lá. O Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Tem gente que só acha que Deus está conosco nos momentos bons, mas Deus está conosco nos momentos bons, nos momentos ruins, em todos os momentos. Ele é socorro presente, ele se faz presente, Deus não é ausente não. Quem disse para ti que Deus é ausente? Quem disse para ti que Deus não está vendo? Quem disse para ti que Deus não está contemplando? Só que é no tempo dele que ele age. Não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no tempo dele. Aleluia. Porque muitas das vezes nós queremos no nosso tempo. Nós queremos na nossa hora. E muitas das vezes nós queremos colocar pressão na situação. E em vez de nós ajudarmos, nós acabamos atrapalhando. E o Senhor está mandando eu dizer aqui para alguém que está aqui: se aquiete. E saiba que Deus tem o controle de todas as coisas. O plano não saiu do jeito que você queria, mas vai sair exatamente como Deus quer que saia. Alamor de Menerras. Deus diz assim: o biquinho, o narizinho, remorde como né, aleluia. Ele vai fazer o nariz empinado, o biquinho se voltar, remorde como né, porque fizeram isso para contigo. Deram um rabo de saco. Eu não sei como é que aí chama. Só que aqui quando alguém não tá nem aí, empina o rosto, dá uma virada de cara. E alguém fez isso para você. E Deus manda dizer que ele viu. E vai se voltar. O que é se voltar? Vai se arrepender. Vai pedir perdão. Vai ver e reconhecer que estava errado. Porque Deus faz isso. Deus faz reconhecer. Aquele que estava errado, Deus faz reconhecer. Tem alguém que errou muito contigo. E Deus manda dizer para você que quem errou muito para contigo vai reconhecer o erro. Porque Deus vai fazer reconhecer, não vai ser a mão do homem que vai fazer. Vai ser o próprio Senhor. Sabe o que é que Deus me revela aqui? Deus me revela que não vai descansar. Aleluia. Enquanto não reconhecer. Eu via como se alguém estivesse dormindo. E eu via Deus incomodando através de sonhos. Por causa de ti, Deus manda dizer aqui, aleluia, que vai se revelar por alguém, através de sonho. Deus diz que por causa de ti vai se revelar alguém por causa de sonho. Eu vi alguém se remexendo em cima de uma cama. E virando de um lado para o outro. Porque Deus tocava no sonho e se revelava por amor a você. Até o sono, aleluia, Deus vai tocar por causa de você.
Até no sono Deus vai se revelar por amor a ti. E Deus ainda manda dizer, não se preocupa não, porque tu vai receber uma mensagem. Meu Deus. Tu vai receber uma mensagem. Aleluia. E Deus manda dizer que essa mensagem que tu vai receber, aleluia, tu vai ficar sem saber o que responder. Porque tu saberás que foi Deus que fez. Aleluia. E Deus manda dizer para ti que não vai demorar para que a mensagem chegue, não. Porque tu pediste até um sinal ao Senhor. E Deus manda dizer que como sinal, veja só, meu Deus, Ele, aleluia, Ele mandará um sinal, aleluia, e este sinal é uma mensagem. E Deus manda dizer para ti, aleluia, alegra o teu coração. Alegra o teu coração. Porque eu sou Deus que estou falando contigo. E a eu vou dizer. Enquanto eu estava entregando isso aqui, Deus me deu outra revelação agora. Eu quero terminar, mas o Senhor está mandando eu falar, eu vou falar. Alguém vai desbloquear. Irmãs, Deus está mandando eu dizer. A lei de Biacharamande como nehebe a sore de aseri anai a sore de cá. E como de anai a sore de bassore de calamanai. Eu vejo, aleluia, como se um contato tivesse bloqueado. E eu vi esse contato sendo desbloqueado. Remande como nehebe a sore. Eu vi. Por isso que eu estou entregando aqui, que Deus está mandando, eu vi. E se eu não entregar, eu pago preço. E Deus mandou dizer para você, aleluia, que alguém que te bloqueou vai te desbloquear. E a mensagem, olha só, eita Jesus, vai ser de quem menos tu espera. Amor de mim, como na raçora de quebra. Deus dá sonho, Deus vai desbloquear. Porque o meu Deus é assim, Ele é grande, Ele é poderoso. E agindo Deus, não tem quem peça. Remanda. E Deus ainda diz assim, ó. Tocarei no coração. Dei camar da manaia. Séria. Tocarei no coração. Libria nenene camanase. Vou fazer até sentir saudades. Porque sou Deus que transforma o sentimento de desprezo, meu Deus, aleluia, e coloco sentimentos de saudade. Deus está dizendo, então só confia e aguarda, porque tu verás, diz o Senhor. Pai, obrigado, aleluia, por tudo que o Senhor fez, pelo que o Senhor falou. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom. Muitas vezes nós não compreendemos, não entendemos, mas nós sabemos que Tu és o Deus que age. Tu és o Deus que fala. Tu és o mesmo ontem e hoje. Eu te peço, meu Senhor, neste momento que o Senhor envia um sinal para esta mulher, que está, Pai, aleluia, com as mãos levantadas. Pai, que ela venha receber um sinal dos mais altos céus. E que ela venha entender e compreender que Tu és tremendo, meu Senhor. E que Tu, quando fala, está falado. Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, louvamos e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe.